Não será incorreto se a gente dizer que o nosso convidado de hoje passou boa parte do tempo e passa olhando para as estrelas, não no sentido figurado, no sentido de formação, inclusive no dia a dia. Rodolfo Lang, obrigado por conversar conosco aqui no Câmara Livre. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Só localizar você no tempo e no espaço da nossa vida terrena aqui. Você é nascido em São Bernardo do Campo, lá ficou até por volta dos 27 anos, foi estudar aqui na região norte do estado de São Paulo, começou a fazer pós aqui na Unesp de Bauru, o que te trouxe ao nosso observatório, aqui falando do ponto de vista do uso da palavra observatório em relação à astronomia. E a gente vai aproveitar toda a sua formação para tirar uma série de curiosidades, inclusive daqueles que estão do lado de lá. Curiosidades comuns da gente quando a gente fica olhando para o céu no dia a dia. Eu conversei com você e disse que era uma forma de fazer a entrevista, pelo menos simbolicamente, pensando como se a gente tivesse o tempo inteiro sem o teto aqui olhando para o céu. Ah, que maravilha. Vamos lá? Vamos lá. Você olhava para as estrelas quando era pequeno, por que astronomia? Sim, eu olhava, eu gostava bastante, né? Eu não me lembro especificamente, mas a minha mãe contava que eu sempre vivia olhando para as estrelas, meio lunático, né? Agora, por que astronomia? Sei, não tenho uma resposta assim, específica. Sempre gostei, sempre me interessei. Não teve um momento assim específico, né? Eu não. Tem alguma passagem da tua formação? A gente fala de memórias afetivas de infância, que em qualquer momento na primeira infância, um pouquinho depois da adolescência, se for o caso, cada um tem uma simbologia, um fato, um objeto, eventualmente. Verdade. Ou algo que lhe chamou a atenção e que hoje, quando você fala, puxa, eu fiz ciência e hoje eu faço isso por causa disso. Sim, sim. Teve, na verdade, 2 eventos marcantes, né? Que até hoje fica bem marcado na minha memória. Quando eu fui pela primeira vez no planetário do Parque do Ibirapuera, né? Meus pais me levaram lá e aquilo me fascinou. Aquele céu estrelado dentro do planetário, aquelas explicações sobre o Cruzeiro do Sul, né? Me lembro até hoje. Foi sensacional, aquilo ficou bem marcado. Inclusive meus pais levaram porque eu já gostava, né? Muito e depois legal. Marcou, gostei mais ainda. E a outra foi quando eles me deram, na formatura da 8ª série, uma luneta. Aí eu tenho ela até hoje, né? Como consideração. Então são duas coisas bem marcantes aí. Tá. Em algum momento dessas fases da adolescência, da juventude ou ao longo do tempo, olhar para o céu no sentido de observação já daí, de tentativa de aprendizado, acabou simbolicamente ou não sendo uma experiência recorrente? Ah, sem dúvida. A vontade é que todas as noites eu poderia, antes e hoje, né, se eu pudesse também, todas as noites montar o meu telescópio e ficar observando, né? Mas, infelizmente, algumas noites nublam e outras a gente é ocupado demais, né? Com dia a dia, as atividades, e não dá para a gente fazer as observações do céu como gostaria, né? O que é educação para a ciência a esta altura, já da sua vida profissional consolidada aqui em Bauru, com um importante instrumento de pesquisa, observação e erradicação, multiplicação de conhecimento entre os jovens, porque poucas cidades têm a nossa formação nesse sentido. Aqui a gente recorre sempre a você para vir conversar na rádio, na TV Câmara, em função disso. Mas o que é educação para a ciência, que foi sua matéria de pós, lhe traz sobre o horizonte da educação brasileira? Realmente, depois que eu fiz a pós-graduação nessa área, abriu várias oportunidades e me fez compreender, né, como que seria possível fazer uma divulgação em astronomia mais efetiva. A gente estudou as teorias da educação, né, a parte teórica da aprendizagem, né, como ela acontece, a fundamentação dos documentos escolares, né, oficiais, os materiais didáticos, como ensinar, como aprender, ou como trabalhar na divulgação, né? Então isso me deu mais profundidade, mais propriedade para compreender que ferramentas, né, poderíamos usar para melhorar essa divulgação científica, né, em relação à astronomia. Todo movimento de educação que é efetivo tem em si, eventualmente, a palavra curiosidade. De que forma o observatório faz o elo com essa ponte no caso da ciência?
O observatório desperta muita curiosidade, né? Tanto é que a gente recebe lá diariamente ligações e e-mails, né, de pessoas da comunidade, de professores de escolas, fazendo perguntas ou querendo visitar o observatório, né? Ele tem sido assim uma fonte riquíssima de curiosidade, né? Despertar a curiosidade do público. As pessoas que nos visitam enchem os nossos monitores de perguntas, né? Nós ministramos as palestras lá mensalmente para o público. Sempre depois das palestras as pessoas participam, fazem perguntas, querem saber mais, né? Então isso é muito gostoso de ensinar. O Rodolfo Lang, cidadão, tem alguma origem, ou que você goste de pensar do ponto de vista religioso, por exemplo? Ou não? Para eu entrar na outra questão. Sim. Como é que funciona a fé para você? Olha, eu tenho certeza de que tudo isso foi projetado. Entendi. Tá. A teoria do Big Bang para você tem sentido de explosão naquele Tem sentido, formatos? E isso não anula o fato, né, a teoria do Big Bang, de um dia o universo ter tido uma origem, né? Não elimina o fato da existência de um projetista, de um arquiteto do universo. Vou filosofar um pouquinho só para recolher um pouco dos seus pensamentos aqui. Quando você pensa no universo, a ideia de infinito ou de algo inalcançável para o ser humano acaba tendo uma dimensão gigantesca, né? Na proporção da distância dos astros em relação à Terra. E aí, como é que você coloca que alguém fez algo desse tamanho, funcionando desse jeito? Pois é. Que se movimenta tanto e não se bate um no outro? Então, é uma característica sensacional, né? O universo, ele tem, pelos cálculos atuais, né? Isso pode mudar com o tempo, né? Cerca de 14 bilhões de anos, né? Então, a distância em que os telescópios atuais podem enxergar é a distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz. Então, eu fico imaginando, né, a pergunta que você fez, no poder, né, na inteligência de um criador para fazer tudo isso, né? Se, assim como um arquiteto projeta uma casa, ou um engenheiro projeta uma máquina com tamanha precisão, ou um celular, né, foi projetado. Sim. E a gente fica fascinado com esses equipamentos que os seres humanos são capazes de projetar. Quanto mais projetar e executar, e criar e montar todo um universo desse. Um negócio desse tamanho. Os satélites mudaram a história da ciência? Ou não é um marco demarcatório tão significativo quanto eu estou querendo dar? Não, mudaram muito. Inclusive, teve a era da corrida espacial, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, em que, pela primeira vez, a União Soviética coloca um satélite artificial, o Sputnik, né? E os Estados Unidos ficam desesperados, né? E isso acabou causando uma guerra fria em que ambos os países quiseram avançar tecnologicamente. Então, os satélites artificiais certamente demarcaram uma corrida tecnológica e um desenvolvimento tecnológico muito efetivo para a sociedade. Até que a gente usa até hoje, né, esse tipo de equipamento. O observatório com seus equipamentos, ele tem um sistema que eu vou simplificar aqui, que ele tem lentes e espelhos. É esse o princípio da tentativa de por que eu consigo enxergar tão longe? Perfeito. As lentes e os espelhos, eles funcionam como um instrumento para ampliar a imagem de um objeto distante, né? Pensa numa lupa comum, né? Uma lente de lupa, ela amplia quando você precisa ler ou enxergar alguma coisa muito pequenininha, né? Então, os telescópios usam uma lupa, né? Vamos dizer assim, né? Na frente do tubo. Os vidros bem desenvolvidos que ampliam em quantidades. Exatamente, e com mais precisão maiores. Do que uma lupa, né? E outra lentezinha onde a gente coloca o olho. Então, esse sistema,
que foi aperfeiçoado por Galileu Galilei, né, há mais de 400 anos atrás, até hoje tem funcionado desse jeito. Tem um princípio da formação da capacidade dos telescópios, então, aí da própria compreensão de como funciona a formação da imagem pelo olho, atrás do cristalino, na frente do cristalino, que determinaram aqui, vou usar um pouquinho da oftalmologia, a denominação, de certa forma, das aspas, doenças oftalmológicas, hipermetropia, quando a imagem se forma atrás ou na frente, tem a curvatura, você fica com dificuldade de enxergar mais longe, miopia é o inverso, de certa forma tem um pouco de lente aí. Sim, sim, o óculos, né? O óculos é a lente que você precisa para corrigir essa formação da imagem, para que ela fique exatamente no plano da retina. Né? Se a imagem se formar antes ou depois, você precisa da lente certa. O fantástico aí é você pegar Galileu, né, esses observadores e cientistas, né, de fato, desse período e conseguirem decodificar isso com o que tinha disponível de conhecimento naquele período. Ah, sem dúvida. O Galileu, por exemplo, com a luneta que ele aperfeiçoou, né? Muita gente acha que foi ele que inventou, mas não foi o inventor da luneta, ele aperfeiçoou. Ele foi o primeiro que se teve registro que tomou a decisão de apontar para o alto, porque até então as lunetas eram usadas para olhar coisas terrestres, né? Navios, paisagens, né? E ele começou a enxergar as crateras da Lua, manchas na superfície do Sol, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter, as fases de Vênus. E por causa dessas observações, ele teve a confirmação observacional de que realmente a Terra não era o centro, não poderia ser o centro do universo. Foi essa observação de olhar para cima, usando muito o simplismo aqui, que fez uma afirmação científica de tal porte. Exatamente. Tal já existia essa teoria, né? Claro. Ele, ao observar, ele acabou mostrando ou comprovando de que essa teoria, que o Sol estaria no centro e não a Terra, ele pôde comprovar observacionalmente. Mas não foi tão fácil assim, ele sofreu muito. A gente vai dividir nossa conversa depois, para você que está curioso, para explorar o Rodolfo em relação a uma série de curiosidades aqui, inclusive sobre estrela cadente, mas vamos lá andar um pouquinho. Quando você fala em ciência, hoje a gente conversava sobre isso usando o teu período de referência lá, de São Bernardo do Campo. Eu me lembro aqui do ensino da primeira fase, a gente chamava o primeiro ciclo do ensino, que seria o fundamental hoje para completar os ciclos escolares, ou você tinha uma boa enciclopédia na mão, né? Eu lembro da Atlas de cara de memória aqui, ou você não tinha instrumentos, ou o professor de ciência, lembro do professor Torres aqui, da minha fase de 7ª série, trazendo uma informação, e falava, pô, esse sujeito é maluco, porque ele colocava tudo na lousa de cabeça, né? A amplitude da memória dele, inclusive das fórmulas de química, tá? Ele dava química, ciência, tudo junto. Hoje você consegue entrar na internet para fazer isso. Como você classifica essa relação entre livros didáticos e o estudo da ciência hoje? De fato, eu lembro na minha época eu tinha que ir na biblioteca do meu bairro, né, e consultar as enciclopédias, os atlas, né, os livros. Não existia internet, né? Sempre estudei escola pública também. Os professores de ciências que eu tive foram fantásticos, né? Aprendi bastante com eles, mas sempre tinha perguntas a mais, né? Eu e uns colegas meus, e a gente se encontrava lá na biblioteca, né? E hoje tem essa facilidade, né? As informações são agora até demais, a gente não dá conta de ler e pesquisar tudo, né? Isso é uma vantagem, mas também tem sua desvantagem, né? Porque nem tudo que a gente acha na internet é confiável. Inclusive, vamos dizer assim, principalmente astronomia, que é um tema curioso, e tem muita gente que publica coisas de astronomia na internet que está cheio de erros conceituais, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ser seletivo na hora de consultar essas fontes, né? Como estudioso, cientista do meio, há tanto tempo, que impressão você tem sobre os livros didáticos no estudo da astronomia em si? Eles melhoraram bastante, mas eles ainda têm sérios erros conceituais em astronomia, né?
a maioria deles. Alguns são melhores, outros não são tão melhores, né? Mas o MEC, quando começou a fazer a revisão dos livros didáticos, antes disso nós tínhamos erros imperdoáveis de astronomia, né? Por exemplo, tinha figuras no livro e o texto explicava que era verão quando a Terra ficava próximo do Sol e inverno quando se afastava. Muita gente até hoje acha que é assim que corre as estações do ano, né? Sim. Mas estar escrito no livro didático, isso é imperdoável, né? Vamos fazer uma homenagem, um reconhecimento importantíssimo aqui, aliás, com uma outra curiosidade embutida na informação em si. Tem pouquíssimos fazedores de telescópio no Brasil. Bauru tem um observatório com o nome de e um deles está aqui. Exatamente, nós temos esse privilégio, né? Então, a professora que começou com o projeto do observatório anterior a mim, a professora Rosa, conheceu o senhor Leonel, que é o construtor de telescópios aqui de Bauru. Leonel José Andriato. Exatamente, Leonel José Andriato. Ele é um dos poucos construtores de telescópios do Brasil. Em alguns países isso é até comum, né? Mas no Brasil não se acha tão facilmente, né? Deve ter algumas dezenas apenas de pessoas que fabricam telescópios, lentes, espelhos, né? Para a gente usar. Então, o seu Leonel é uma pedra preciosa aqui em Bauru e a maior parte dos telescópios, inclusive do observatório da Unesp, foram construídos por ele e pelos alunos que ele orientou. Assim como o microscópio, que faz a inversão do tamanho de observação, o telescópio, se eu estou fazendo a observação correta no sentido inverso de amplitude de distância, de alcance, ele alcança o que hoje, um poderoso telescópio? Bom, os maiores telescópios do mundo e os telescópios espaciais, né, principalmente o telescópio espacial Hubble, eles conseguem enxergar o que hoje, né, nós conhecemos por limites visíveis ou limites observáveis do universo. Quer dizer, esse tamanho do universo é de 14 bilhões de anos-luz de distância, né? Tá. Agora, se novos telescópios poderosos começarem a ser usados, talvez eles enxerguem além disso. E aí a nossa concepção de tamanho, dimensão do universo, do tempo e do espaço, né, do universo, pode mudar. E veio um raciocínio aqui sobre os sistemas de precisão, por exemplo, não só de observação, de questões da natureza e de medição de outros elementos, né, da ciência que vai fazendo convergência em mais de uma área, inclusive com a matemática, aqui, a partir da observação e de dados, lógico, empíricos, estudados, do uso disso em sistemas de precisão da guerra, por exemplo. Isso que o homem nem sempre inventa, como diz Santos Dumont, as coisas para voar. Mas você consegue hoje, de uma distância de milhares, ou de mais de 1 quilômetro, né, ou de algumas centenas de quilômetros, localizar um alvo com determinada precisão e o equipamento tecnológico em si consegue fazer esse eixo para... Sim. Infelizmente, muita parte da tecnologia altamente desenvolvida até hoje é usada para as guerras, né? Para fins bélicos, né? E hoje, o que a gente usa de tecnologia, né? O que chega para a gente aqui na sociedade comum, né? Civil, é apenas a ponta do iceberg do que deve existir tecnologicamente desenvolvido, né? Secreto, né? Rodolfo, se você não fizesse o que você faz, você faria o quê? Puxa, boa pergunta. Na época da minha formação, eu queria ter realmente cursado astronomia, né? Ter feito astronomia como formação, né? Aí eu seria um astrônomo profissional. Okay. Mas até hoje eu me contento de ser um astrônomo amador. Aproveitar a sua citação e fazer uma distinção necessária entre astronomia e astrologia. Sim, boa, bem pensado. A astronomia é a ciência, né, que estuda os astros.
né? Então, quem desenvolve a astronomia são os cientistas, né? A parte da ciência, o conhecimento científico, né? Tem uma metodologia, tem uma sistematização de observação de dados, registro de dados, análise de dados e tira conclusões disso, né? Tá. Formula teorias ou comprovam-se teorias, né? No caso da astrologia, é um tipo de conhecimento diferente, não é um conhecimento científico, né? É um conhecimento que tenta explicar como que a nossa personalidade é influenciada pelos astros no momento que a pessoa nasce. Então, se você tem posições da Terra e dos astros desse movimento, a questão da órbita, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A astrologia, ela acaba usando os modelos matemáticos de identificação de nascimento, hora, dia, para poder fazer que essas distâncias todas em relação à luz, o sol, a estrela, determinem eventuais características de personalidade. E aí dividiu também espaços matemáticos, como a gente tem os meses do ano. Sim, sim. Ela se usa da astronomia, eu quero dizer. Sim, também. A matemática, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta matemática que é usada em vários campos, né? A mesma matemática é usada na engenharia, na astronomia, na astrologia, né? Assim como, por exemplo, um serrote, né? Serrote pode ser usado por marceneiro, por um pedreiro, né? Ou por qualquer outra pessoa diferente. O cálculo da distância dos astros, se eles são tão distantes assim para ser redundante? Olha, muito distante. A gente usa uma comparação com a luz, com a velocidade da luz, para a gente tentar imaginar as distâncias dos astros, né? Só para lembrar, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade da luz. Exatamente. Quer dizer que, imagina, em um segundo você seria capaz, se isso fosse possível, né? De você se deslocar 300 mil quilômetros. Você seria capaz de dar 7 voltas em torno da Terra em um segundo. São 7 voltas em volta da Terra? Essa velocidade. E desculpa a expressão, ela é carinhosa. O maluco que fez essa continha chegou a 300 mil como? Bom, é astronomia. Astronomia. Na história, teve um cientista, né, que tentou fazer a conta usando os satélites ou as luas naturais de Júpiter. Ele chegou a um valor até que, assim, não muito próximo do valor atual, porque não tinha certeza ainda da distância entre a Terra e o Sol. Só por causa disso, mas o procedimento estava ótimo. Agora, em laboratório, é possível também fazer essa medida com precisão, né? São métodos matemáticos, né? E experimentais. Aí eu me recordo, já entrando no meio aqui, por exemplo, lá da ciência de base, da formação de ciência de base dos primeiros ciclos da escola, né? Você que é adulto vai lembrar e você que é pequeno vai se projetar se ainda não fez. Por exemplo, os meridianos e paralelos, né? Você começa a fazer aqueles desenhinhos da Terra, mencionando matematicamente em graus, especificamente a localização de algo. Isso, as aulas de geografia, né? Aqueles mapas mundos. Fazia continha mesmo, onde fica tal coisa. Né? Isso, exatamente. A linha do Equador é 0 graus. Greenwich está aqui no centro. Greenwich, 0 graus de longitude, o Equador 0 graus de latitude, né? Bauru, por exemplo, está mais ou menos 22 graus de latitude. São definidos por graus. Isso, de certa forma, é um pouquinho desse método matemático que vão fazendo especificações e essa curiosidade que eu coloquei, que é o cálculo da distância entre os astros. Sim. Inclusive o GPS, né? O sistema de GPS usa essas coordenadas geográficas, né? Criadas há muito tempo atrás. Agora, as distâncias dos astros são fenomenais, né? É sensacional o GPS, né? Você imaginar que você está andando na estrada e um componente tecnológico identifica exatamente o que tem, inclusive ponte, viaduto, até radar.
Eles conseguem serem alimentados a tal distância com precisão. Sim. Inclusive eles são sempre alterados, né? Os dados são sempre refinados a todo instante para continuar com essa precisão. Eles são sempre realimentados, né? Vamos matar um monte de curiosidade aqui. O que está mais distante da Terra? Em questão de sistema solar, seria o planeta Netuno. 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 É o planeta mais distante. Agora, o sistema solar não termina neste planeta, né? Tem mais coisas além de Netuno que faz parte do sistema solar, né? É complicar um pouco mais. Vamos ficar aqui na nossa limitação aqui, científica. Se ele está mais distante a tal ponto de que a ciência e as ferramentas tecnológicas hoje, além das condições de vida que não conhecemos, permitiriam estar, de novo usando a mesma expressão, muito longe da gente poder alcançá-lo, estar nele? Como a gente fez com a Lua? Por enquanto o ser humano não vai chegar em Netuno tão cedo. O máximo que ele fez foi chegar até a Lua, até hoje, na década de 60, né, 70, que está a 380 mil quilômetros, mais ou menos, né, daqui. A luz da Lua, por exemplo, a luz é a coisa mais rápida que tem, né? 300 mil quilômetros por segundo. A luz da Lua leva 1 segundo para chegar aqui. A luz do Sol leva 8 minutos. E a luz de Netuno leva horas. Tudo cálculo de novo, que a gente está falando que precisão. Se a luz da Lua leva 1 segundo para chegar até aqui, ela, então, posso concluir que vem a uma velocidade de 300 mil quilômetros. Exatamente, isso mesmo. Exatamente a velocidade. E se eu romper a barreira da velocidade da luz, eu consigo tecnologicamente imaginar, o homem ambicioso, curioso, de que eu posso reduzir essa distância de Netuno aí com a máquina? Então, existe uma teoria publicada pelo Albert Einstein, né, em que ele afirma que é fisicamente impossível qualquer matéria atingir a velocidade da luz. Se degrada? Então, além da velocidade da luz, não dá para saber o que acontece. Nem mesmo o maior matemático assim do mundo conseguiria explicar com exatidão. Existem algumas explicações, algumas teorias, ou algumas especulações, né? Mas o que aconteceria ainda não se sabe. Se o mais longe do sistema solar, seu ponto de referência, é Netuno, o mais próximo é aqui, Marte, logo ali? Pois inclusive é o objetivo das próximas missões espaciais, né? Eles já pousaram na Lua, agora nos próximos anos eles querem ir para Marte. Quando você fala, então, em sistema solar, significa que, do ponto de vista científico, você está considerando o universo como algo infinito? Mas se a gente colocar o sistema solar em relação ao universo, imagina o tamanho dessa sala, o tamanho da sala é o universo. O sistema solar seria menor do que um grãozinho aqui, uma bactéria. A proporção. A gente pode dizer que praticamente para nós é quase infinito, microscópico. Né? Usando a linguagem invertida aqui. Então, é realmente gigantesco. Imagina, vamos pensar na velocidade da luz de novo, né? Usar a luz como referência para a gente compreender a distância, né? Tá. A luz da Lua, a distância que a Lua está de nós, a luz da Lua leva 1 segundo. O Sol está mais distante. 8 minutos. 8 minutos. Netuno está mais distante, leva horas. E imagina, então... O suficiente para levar horas. Horas. E os astros mais distantes até hoje observáveis do universo estão a praticamente 14 bilhões de anos. A luz leva 14 bilhões de anos para chegar aqui. Eu vou usando a mão aqui. O sistema solar ele está todo em movimento. Inclusive a gente, nesse momento aqui, os outros astros. Mas eles não são um movimento plano, se eu usar a expressão aqui. Ele é um pouquinho diagonal. Isso. Lateral. O planeta Terra, né, ele gira em torno dela mesma, né? O planeta gira em torno dele mesmo.
e em torno de um eixo imaginário, né, Ok. que é o eixo de rotação, né? Então, a Terra não tem esse eixo perpendicular, tá? Ele Sim. tem uma inclinaçãozinha, né, de mais ou menos 23 graus e meio. 23 né? graus. É. Então, e a Terra gira inclinada. Com essa inclinação, além de girar em torno dela mesma, ela gira também em torno do Sol, ao longo de um ano. Ela tem dois movimentos, então. Um É. dela, o de rotação em torno dela mesma, e o outro em relação translação. ao sistema. Na verdade, a Terra tem centenas de movimentos, né? Esses dois podemos Pra dizer que ficar são os em dois. principais, né? Se eles têm esses dois movimentos, com todo respeito, o terraplanismo Então, o terraplanismo é um movimento que está ganhando bastante espaço, né? Eles estão fazendo a divulgação deles na mídia, né? Nas redes sociais. Eles não se apoiam na ciência, eles mesmos afirmam isso, né? Que eles não usam a ciência para provar a teoria deles, mas eles usam outros argumentos que, do ponto de vista científico, não são argumentos válidos. Ok. Né? Então, os cientistas conseguem explicar que os argumentos dos terraplanistas não funcionam na ciência atual. não teriam procedência. E eles estão ganhando espaço. E eu vejo isso como uma grande lição para nós que divulgamos ciência. Tá. Então, enquanto os cientistas não fazem a sua divulgação de maneira efetiva, os terraplanistas estão fazendo a divulgação deles. Usando pelo mesmo elemento, né? O ser humano é altamente curioso. A Pois ideia é. de que a Terra é plana ganhou uma dimensão. Opa, pera lá, vamos pensar sobre isso. Olha, eu vou te dizer, se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento sobre ciência, sobre as aulas, vamos dizer que não teve aula boa de ciências na escola, Sim. essa pessoa vai ser muito fácil de ser convencida por teorias como as dos terraplanistas. Copérnico e Galileu devem estar pensando alguma coisa nesse momento. Um foi sacrificado, não sei se ambos, não lembro. Aqui, do ponto de vista histórico, a Eles dimensão, não gostariam. a dimensão do homem em relação ao conteúdo que a gente chama de ignorância, no sentido de falta de conhecimento, Sim. é algo assustador, né? É. Vamos tirar algumas dúvidas? Vamos lá. Se a gente falar de fenômenos de posição da Terra ou desse movimento, é um pouco que a gente está conversando aqui. Né? Então, de que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e em sistema de astros. Coisas absurdas do dia a dia, vamos colocar ela no ar. Por que não bate uma coisa na outra? Porque eles estão longe. Por que dá certo, tão certinho esse... Pois é, os seres humanos, quando começaram a observar os astros, né, historicamente, há muito tempo atrás, eles notavam as variações desses astros principais, Sol e Lua, Tá. né, e depois das estrelas também, e perceberam que o Sol, a Lua e certos conjuntos de estrelas, que a gente chama de constelações, elas apareciam novamente na mesma posição após um certo período de tempo. E quando eles fincavam uma vareta no chão, então o Sol fazia sombra, provocava uma sombra, né, dessa vareta no chão, e eles anotavam essa sombra. E percebiam que, ao longo de um certo tempo, essa sombra voltava para a mesma posição. Aí deu origem, né, ao ano, ao calendário, às divisões do tempo, né? Então, esses movimentos são precisos a ponto de a gente basear nossa vida cotidiana em relação a esses movimentos. Então, por que escapa um asteroide e a gente fala, pum, explodiu e caiu lá no meio do sedão, tem um buraco gigante lá? As famosas estrelas cadentes, né? Isso. Dá a impressão realmente, quando a gente está olhando lá, o céu todo estrelado, as estrelas estão pontualmente nos seus lugares, né? De repente, parece que despenca uma, né? Isso. Parece um defeito da natureza, caiu lá, desprendeu, né? Mas, na verdade, não é uma estrela, né, que está caindo. O nome estrela cadente é um nome popular. Tá. Esses são pedacinhos de rocha que vêm do espaço, partículas, e que a gravidade da Terra
como essa partícula estava passando perto da Terra, a gravidade da Terra atraiu essa partícula, né? Esses pedacinhos, alguns são maiores. Entrou para dentro do campo de gravitação da Terra. Exatamente. E aí quando ela... No espaço não tem ar, é vácuo, mas quando ela está caindo aqui na Terra, ela, de repente, ela se choca com um volume de gases do ar aqui na atmosfera. Sim. E ela esquenta demais. Como ela esquenta muito, ela produz esse brilho. A gente vê fogo, caindo. se for o caso até. Chega a 2.000, 3.000 graus de temperatura. Ela vem derretendo mesmo. Vem né? derretendo. Aliás, a maioria se pulveriza. Tá. Não cai mesmo, só as maiores. Tá. As maiores não Mas chegam. quando você fala esses pedacinhos, não é chuvinha de granizo, não, para você ter a dimensão. Tô brincando com a... de grãos de arroz, assim, né? Esses que a gente vê e que somem rápido, são tamanhos de grãos de arroz. Nessa proporçãozinha? São bem E pequenos. esses buracões que sempre, de vez em quando, as revistas super interessantes da vida falam, abriu uma cratera não sei aonde e caiu do espaço. Elas podem, de fato, se essas rochas tiverem um tamanho suficientemente grande, podem provocar crateras, sim. Aliás, a Terra está cheia de crateras, a Lua também, né? Joguei o simbolismo romântico da minha infância fora. Agora, estrela cadente, então, não existe. Puxa vida, a estrela não cai na Terra, né? É mais fácil o planeta cair numa estrela, né? Porque a gravidade é maior. Mas a gente pode continuar fazendo os pedidos, né? Quando vê uma estrela cadente, não tem Tudo problema. que eu olho para o céu é astro? Tecnicamente falando? Sim, pode ser considerado um astro. Tá, se eu falar que é asteroide, cometa, são tipos específicos de astros, então? São astros, um planeta é um astro, um asteroide é um astro, um cometa é um astro, né? Você falou das constelações, o céu no interior, e quanto menor a cidade à noite, dependendo da fase do ano, é muito mais bonito. Eu tenho muito hábito de ficar ouvindo e vendo. Eu falo ouvindo porque eu gosto dos sons, né? E vendo, eles não estão no mesmo lugar, então. A ideia de que o Cruzeiro do Sul está bonitinho lá, agrupado, e que as Três Marias estão lá na mesma posição. Um triângulo imaginário é uma ilusão de ótica. Realmente, são ilusões. É uma percepção que a gente tem, né, do lugar que nós estamos aqui, da Terra. Vamos dizer assim, é uma questão de perspectiva, né? Para nós, parece que as Três Marias, as três estrelas, estão bem próximas umas das outras, né? É como se você pudesse ir até lá, cheguei nas Três Marias, 1, 2, 3. Mas na verdade não, tem uma que está bem mais longe, outra que está mais perto da gente. Mas quando a gente olha para o céu, parece que as três estão à mesma distância da gente, né? Quando de fato não. Sim. E por causa do movimento de rotação da Terra, com o passar das horas, então o Cruzeiro do Sul, as Três Marias e todas as outras constelações vão mudando de posição. E quando a Terra também gira em torno do Sol, nós vamos vendo paisagens celestes, né, por assim dizer, constelações diferentes. Legal. Então tem época do ano que dá para ver o Cruzeiro do Sul ao anoitecer, tem época do ano que não. O Sol também está em movimento. O Sol também, ele gira em torno do núcleo galáctico da galáxia, assim como toda a galáxia está girando, e ele vai levando com ele todos os planetas e outros astros do sistema solar. Começou a ficar gigante, a gente está falando da Terra, do planeta, do universo, da galáxia, já começou a aumentar a dimensão aqui. A galáxia é grande, né? Ela tem... Pensa no Sol, né? O Sol é uma estrela. Sim. Né? A nossa galáxia tem por volta de 300 bilhões de estrelas, e uma delas é o Sol. E no universo existem centenas de bilhões de galáxias. A gente falou sobre exploração, outro dado natural, mas esse é muito óbvio da ciência, dada a questão dos campos de energia e calor, chegam numa determinada distância, que é gigantesca, você não teria a menor condição de aproximação para a vida humana, né? Não. Até hoje... Você não derrete. Até hoje... o único lugar que a gente conhece que pode abrigar a vida, tal como nós conhecemos, né, é o nosso planeta. Bom, lua cheia e eclipse.
Tem muita gente que confunde fases da Lua com eclipses da Lua, né? Acha que a sombra da Terra fica batendo direto na Lua e fica diminuindo o brilho dela, formando as fases. Tá. Na verdade, as fases da Lua não é por causa disso, né? Não é a sombra da Terra na Lua. A Lua vai mudando de fase simplesmente porque ela está Ela muda girando, de posição também. Muda de posição, exatamente. Não é rotacional, nesse caso, é translacional. Translacional. Né? Isso, ela faz um movimento de revolução, né? Ou translação em torno da Terra, né? E à medida que ela vai girando em torno da Terra ao longo de mais ou menos um mês, então o Sol vai batendo nela de modo diferente. Por isso que ela muda o formato? Na nossa visão, do campo de visão aqui natural? Tem hora que uma é minguante, a outra é cheiona. Exatamente. Tem hora que ela fica totalmente escura, quer dizer, o Sol está batendo nela do lado oposto da gente, a gente não vê ela, é lua nova. E tem dia que a luz do Sol está batendo de cheio na Lua inteira, na face da Lua que está voltada para nós. Então, de fato, a Lua não muda o formato. O campo de visão que a gente tem dela que muda nesse tempo aí. É isso aí. Que legal. É isso aí. Por isso não fica aquela lua azul, lua de sangue. Como é que muda a cor, então? Então, a lua de sangue é um nome também popular, né? As pessoas que comentam isso, mas o nome certo o nome, vamos dizer certo, o nome que a ciência dá, né? Sim. O nome da astronomia é eclipse lunar total. Tá. Aí sim, o que acontece é a sombra da Terra sobre a lua cheia. Então, todo eclipse lunar total acontece quando é uma lua cheia e ela passa exatamente na sombra da Terra. E aí ela vai ficando escura, mas também não totalmente escura, vai ficar avermelhada, porque a luz do Sol passa pela atmosfera da Terra e deixa a luz um pouquinho avermelhada. E aí a sombra não é totalmente escura na Lua. Aí o eclipse deixa a Lua num tom avermelhado. As pessoas lembram vermelho, sangue, relacionam e chamam a Lua de sangue. Muito legal. Ao falar de todos esses movimentos, é a característica de cada um dos astros, né? Se estiver correta a minha identificação, eu estou, de certa forma, explicando, do ponto de vista da ciência, as estações do ano. Que são essas medições de tempo, né, já codificadas hoje, para determinar quando é inverno, quando é sol, a nossa distância em relação a esse movimento todo do Sol, os campos de energia se modificam. Né? Por isso é que tem lugares do nosso planeta pequeno aqui e gigante ao mesmo tempo que ficam meses no escuro. Exatamente, é o famoso, no caso, sol da meia-noite, né? O país também fica 24 horas por dia no escuro, né? Ou vamos dizer assim, pelo menos à noite, né? O sol não nasce para aquele país, né? Durante 24 horas. São os países que ficam principalmente na região polar, no norte, né? Também acontece na Antártida, mas lá não tem país, né? Sim. É só lá em cima, no norte. Então, aquelas pessoas que vivem ali experimentam um dia de 24 horas sem o sol nascer. Tem alguns lugares que até começa a clarear, parece que vai nascer, mas... Tudo escurão. Fica escuro. E isso no inverno, né? Mas quando é inverno para eles. Tá. Mas no verão para eles, por outro lado, passa 24 horas e o sol não se põe. O sol vai descendo no horizonte, mas ele chega perto do horizonte e não abaixa, ele começa a subir de novo. Aí ele fica 24 horas por dia no céu. Da meia-noite e o sol está lá brilhando. Muito legal. Um monte de curiosidade interessantíssima para saber do dia a dia. Olha, muito obrigado. Tinha te convidado para falar sobre essas questões do dia a dia. Eu que agradeço. A ciência fascina naturalmente, não pelo nível de curiosidade, mas também pela dimensão de quanto pouco sabemos, né? É verdade. Realmente a astronomia é admirável, né? O universo é fascinante e o pouco que a gente sabe, a gente quer fazer o máximo para
divulgar isso para a população e também matar a curiosidade deles. Se Né? nós estamos aqui, adultos, a meia hora, e eu, no meu caso, fazendo o papel para quem está em casa no Câmara Livre de tirar todas essas dúvidas, imagina no olhar de uma criança lá que está lá no observatório, da experiência que vocês têm com frequência. É fascinante. Eles... tem criança que se emociona, tem criança que... adulto, tem adultos que já até chorou de emoção de ter visto os anéis de Saturno, por exemplo, pelo telescópio. Tem gente que berra, quando olha... tem gente que não acredita, acha que a gente colocou uma foto ali. Que ilusão de ótica. Vocês puseram uma foto aí, é mentira. Não vi de verdade, não pode ser real isso. O homem é curioso ao mesmo tempo desconfiado, né? Desconfiado, Mas as pessoas gostam demais e a gente fica muito feliz de presenciar, né, esse momento de alegria das pessoas. Né? Quem era curioso do ponto de vista de ciência? Assim, você é filho único, eu não disse isso, tá? Entre a dona Vera e o seu Carlos. Meu avô. Seu avô? O meu avô Vitório. Ele sempre tirava minhas dúvidas. A gente chegou a construir até foguete de pólvora já. O vô dava corda para mim, né? Deu corda, você foi longe. Deu corda. Rodolfo, tem alguma coisa que do ponto de vista científico te intriga? Falar, puxa, eu queria entender isso, eu queria saber isso? Porque eu falei das nossas curiosidades aqui, que é a completa desinformação entre o que é astro, o que é astronomia e astrologia, leva o nível de curiosidade e desinformação a um horizonte, para você estar no outro patamar, lógico. Para mim, o mais intrigante, ou uma das coisas mais intrigantes, é o tempo, compreender o tempo. Ninguém entende, ninguém consegue definir com precisão o tempo. E o buraco negro, né? O que acontece dentro de um buraco negro ainda é algo inexplicável e que precisa de uma matemática melhor que a gente tem. Hoje a melhor matemática que... Você acha que existe essa ideia do buraco negro? Sim, confirmado, inclusive já observado. E, né? Não o buraco negro eu de novo aqui colocando existe, sim. Dúvidas sobre a ciência. Pois isso é uma coisa mais intrigante para mim, porque não se sabe o que acontece. Então, a ciência não sabe explicar muitas coisas. A astronomia, aliás, para cada coisa que eles conseguem responder, né? Cada pergunta que a astronomia responde, o universo devolve com mais 10 perguntas. É um contínuo desenvolvimento do conhecimento. Conseguimos explicar um pouco do que é dia e noite, então, no nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço demais o convite, viu? Muito obrigado, a gente conversou com Rodolfo Lang e todas as suas relações com a ciência a partir de São Bernardo do Campo, passando pela formação de ciências de Santo André, que é quase a mesma coisa do ponto de vista de noção de espaço e de tempo. E já que você falou que o que te intriga é tempo, eu lembrei na hora que você estava falando aqui, para homenagear a nossa relação de trajetórias, obrigado por trocar conosco com esses recortes de Caetano Veloso. Tempo, tempo, tempo. É um dos deuses mais lindos. Caetano Veloso. Ótimo. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Você assiste esse programa na íntegra, a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos lá na playlist e tem Câmara Livre. Estão lá os arquivos. Até!